Nós temos aqui uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Interessante, amados, que o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele teve a sua experiência com os seus. São Mateus 10, ele chamou 12 discípulos. Ele chamou, mas entre os 12 havia um diabo. Ele o chamou de diabo. Eu vos escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. Foi chamado de filho da perdição. O início da criação, logo houve o primeiro homicídio. Família. Mas Caim, segundo 1 João, capítulo 3, versículo 12, era do maligno. Pois é, mas nasceram do mesmo ventre. Nasceram do mesmo ventre. Pode-se dizer que ali então já havia iniciado a luta entre família. Um irmão matando o outro. Depois nós podemos ver a oposição que Moisés teve da própria irmã Miriam, quando Deus permitiu que ele casasse com uma etíope, Zípora. Foi ela quem se opôs ao profeta e ao homem de Deus, a quem Deus concedera, porque Deus pode conceder. Ele é Senhor. Ele é o monarca, nosso rei, nosso Senhor, nosso Pai. Então ele concedeu que Moisés se casasse com uma que não era de origem de Moisés, de sua família, o que era contrário à lei. Mas ele é o único legislador, único Senhor, sobre tudo. Ele é soberano e ele muitas vezes ele executa a sua soberania em muitos assuntos. Uma prova disto é que ele havia dito: não tereis outros deuses diante de mim. Isso no mandamento lá de Êxodo. Um dos mandamentos. Não tereis outros deuses diante de mim, nem semelhança, nem imagem, em cima no céu, na terra ou embaixo da terra. Aí ele chama Moisés e disse assim: olha, lá no altar eu quero 2 querubins, um à direita, outro à esquerda, de um tamanho assim, deu tamanho, tudo direitinho. Ele mandou que fizesse. Então nós vemos aí, irmãos, a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele pode fazer o que ele quer, a seu bel prazer. Então nisto haveria muitas perguntas que às vezes vêm à nossa mente. E nós já somos maduros o suficiente para ouvirmos determinadas coisas, porque antes nós éramos meninos tomando leite desnatado, tomando mingau, mas hoje
nós podemos dizer sem modéstia alguma, fora a modéstia, falsa modéstia, de que nós já podemos ouvir determinadas coisas com maturidade, como adultos na mensagem, não carentes mais de leite desnatado. Então, por isso é que nós ouvimos, na nossa palestra passada, sobre o discernimento, o conhecimento, o equilíbrio e o posicionamento, que a noiva tanto precisa para a hora em que nós estamos vivendo. De conhecimento, de discernimento, de equilíbrio e de posicionamento, sem os quais dificilmente nós chegaremos ao rapto. Por isso é que o profeta, quando olhou a fila da noiva e vendo que alguns estavam saindo fora, ele então gritou: fiquem na fila, voltem para a fila, numa ordem forte, não uma ordem passiva, frágil, não. Ele usou autoridade de profeta, de homem enviado por Deus, conforme Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7, para orientar a noiva, para armazenar alimento. Não foi outro homem que ele escolheu, Deus. Portanto, hoje, os falsos profetas, os mercenários na mensagem, os interpretadores da mensagem ficam fora. Isso nos põe o quê? Não em um lugar maior do que quem quer que seja, porque Deus não quer assim. Deus quer uma noiva nivelada, na mesma fé, na mesma doutrina, mesmo Senhor, e assim sucessivamente. Pois aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, fica fora os falsos doutores, mestres, porque tem os verdadeiros. E os verdadeiros mestres, doutores, evangelistas, pastores, profetas e apóstolos permanecerão no que Paulo deixou, como o William Branham permaneceu. O William Branham não pregou nada mais, nada menos do que Paulo pregou. Só que com mais evidências em certos assuntos, os quais Paulo respeitou. Por isso que em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse: irmãos, não vos moveis por epístolas, por isto, por aquilo, mas permaneçam, como se o dia do Senhor já estivesse aqui, cumprido, aqui diante de nós. Não será assim sem que o homem da iniquidade se manifeste. Então, hierarquicamente, isso começou lá atrás, esse homem do pecado. Ele vem para este último reino de Daniel, que é o romanismo, porque passou o babilônico, o medo-persa, o grego, e nós estamos agora no reino dos pés, de ferro e de barro. Estamos no último reino, até que a pedra venha e esmiúce essa estátua, e essa pedra
é o Senhor Jesus Cristo. E essa estátua, ela já está abalada, tá? Ela já está sofrendo já. Não por denominações ou religiões, mas por um povo, porque há um que ainda o detém. Este é o Espírito Santo através da noiva. Ele está detido por causa da sua presença aqui ainda na terra. Como um homem que permanece na palavra e como uma mulher que permanece na palavra. Então são vossas orações, vossa vida, que tem sustentado ainda o Espírito Santo aqui na terra. Mas quando o Espírito Santo sair, ele levará a noiva. E levando a noiva, então entrará a grande tribulação. De 1260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, conforme está em Apocalipse. Principalmente o capítulo 11, onde haverá a intervenção dos 2 profetas, Elias e Moisés, mas não para nós gentios, porque nós já teremos saído daqui no rapto. Então isso será para Israel, porque o grego pede sabedoria, mas o judeu, ele pede sinal. Então eles virão, conforme Apocalipse 11, para trazer pragas sobre a terra. E essas pragas, vocês podem ler lá em Apocalipse 11, que são tais quais Moisés operou e Elias. Elias fechou os céus nos dias da sua profecia e não choveu. Depois orou e a chuva veio. Então isso será feito para que Israel veja a presença daquele profeta Elias de novo entre eles, os quais Elias e Moisés vieram no Monte da Transfiguração. Eles estão vivos nesse momento. Então eles retornarão, os 2. Aí então, os céus serão fechados durante esses 3 anos e meio, para que não chova. Lugar nenhum na terra. E pragas virão, tais como converter águas em sangue e outras coisas, viu? As quais nós não iremos citar, mas está lá em Apocalipse 11. Mas nisto a noiva já subiu, a noiva gentia. Aí a noiva judia, que está em Apocalipse 7, 144 mil de cada tribo, viu? Estarão aqui, menos Dan e Efraim, que foram cortados, então virão Benjamim e José, que foram colocados no lugar de Dan e Efraim. E Deus sabe quem são eles lá. Bom, mas aí nós estamos falando em questões, assim, de uma maneira geral, para que nós possamos ver o dia em que estamos vivendo. Que dias são estes? São dias finais. São horas finais, minutos finais. Isso nos chama atenção, irmãos, para ver o seguinte: como é que Deus atuou lá no princípio e como Satanás também. Porque ele usou de várias artimanhas para fazer com que o povo de Deus fosse destruído. Por isto é que o profeta William Branham, de Malaquias 4, 5, 6, nos trouxe a revelação dos selos, mostrando que aquele cavalo branco não é o Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 6. É o diabo, tentando imitar o Senhor Jesus Cristo, que virá em Apocalipse 19. E a noiva é quem vai coroá-lo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a noiva. Aí então, irmãos, Satanás, ele sempre quer falsificar. Ele quer imitar a Deus. Por isso é que ele vem montado num cavalo branco, em Apocalipse 6, porém,
Por isso é que nós precisávamos de um profeta, porque Salomão disse que sem profecia, no singular, o povo se corrompe. Então, sempre Deus enviou um líder, um cabeça, nunca dois. Ele vai enviar dois para Israel. Mas se você olhar no passado, sempre foi um profeta, um juiz, um homem de Deus. Porque dois pensam de maneiras diferentes. E ele então pega aquele homem e traz a mensagem para o momento. Então, veja bem, Satanás, para nós concluirmos aqui, para nós entrarmos no nosso assunto sobre família, ele vem imitando, personificando a Deus. Ele traz personificação. Nisto você vê Janes e Jambres, viu? Vocês podem ver, por exemplo, sempre ele enviando alguém para personificar o que é real. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 24, disse que, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Mas não é possível, porque Deus, Ele é com o seu povo. Nós precisamos de Deus, mas já é dito que Deus também precisa de nós. Porque, como eu digo, não há casamento só de um moço indo para o altar, ou de uma moça. E ele fala aqui que há um noivo e uma noiva. Então, esses dois, o noivo e a noiva, terão que estar lá nas bodas. Amém? De 3 anos e meio. Será um festão, irmãos. Não deixa de estar lá, não. Faça tudo para você estar lá. Não deixe o mundo te agarrar. Não troque a eternidade. Não troque essa grande festa, viu? Que já iniciou. O jubileu já é algo que aconteceu na sua vida quando a mensagem veio para você. Aí você, então, optou em não ser servo ou escravo. Você optou em não ter a sua orelha furada com um brinco aqui dizendo assim: é escravo e nunca mais poderá voltar. Mas quando a trombeta soou do jubileu, você saiu fora. O jubileu já aconteceu na sua vida. Não é que vai acontecer. Eu fico olhando, às vezes, determinados irmãos, que tudo bem, eu acho até bonito, né? Vamos comemorar o jubileu, vamos sim, que já aconteceu na nossa vida. Porque nós ainda não estamos mais trabalhando na fazenda de um patrão que nos comandava com dogmas, credos e tradições. Quando nós ouvimos Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, nós saímos. Aleluia. Quando nós ouvimos assim, saiamos após ele fora do arraial, levando o seu vitupério, foi exatamente o que foi feito. Por isto que há um ainda que o detém, o homem da iniquidade. É a presença do Espírito Santo no mundo, a noiva, a sua vida. Amém? Agora, o diabo então muda de cavalo, porque ele viu que, ainda que haja falta de ovelhas nos currais, frutos na vide, que a malhada não dê seu leite, etc., mas nós glorificaremos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que você seja criticado pelo seu fervor, pelo seu amor à palavra, pela sua vibração, pelo vinho que está na sua vida, o azeite que é o tipo do Espírito Santo, mesmo que vocês se estimulem nos cultos, porque Deus não quer somente os lábios, louvando e adorando, quer a sua vida em sua totalidade. Amém.
não somente dançando no Espírito, cantando no Espírito, salmodiando no Espírito, mas vivendo em Espírito. Amém. Glória a Deus. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Então, irmãos, segue o diabo na era negra, a mais longa. Uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Então o diabo não tem poder. Ele luta para tirar da igreja o azeite, que é o Espírito Santo. Mas a igreja sempre está dizendo: Senhor, me dê mais do seu Espírito Santo. Me dê mais azeite, Senhor. Eu quero mais azeite. Aleluia. Eu quero mais estímulo, fervor por estar na sua presença. E se alguém perdeu a alegria da salvação, esse estímulo, esse fervor, examina a sua vida, você deve estar em pecado. Ah, mas eu não adultero, não prostituo, mas você está perseguindo a noiva, e eleito não persegue eleito. Então se coloque, é perigoso a sua posição como pastor, como mestre, você é um mestre, né? Um doutor, não é? Então, mas saiba o seguinte, não persiga a noiva. William Branham não fez isto. Paulo não fez isto. E hoje os filhos de Deus não fazem isto. Viu? Essas brigas, essas contendas por causa de doutrinas, às vezes até mesmo de conduta. Irmão Branham respeitou a conduta de um homem que ele andou com ele muitos anos, chamado Orman Neville. E respeitou ele tanto que ele era um falador de línguas, ele era um homem insubordinado, indisciplinado nas reuniões. Irmão Branham não pregou a ordem da igreja, esperou até que ele amadurecesse. Então, meu caro pastor, tenha paciência, rapaz, principalmente com os seus desequilíbrios, viu? Você está desequilibrado, pode ser mentalmente, vá a um psicólogo, eu não gosto de psicólogo não, mas vá a um psiquiatra, viu? Vá buscar descansar em Deus, viu? E deixe o desequilíbrio para o mundo, porque o irmão Branham disse que o mundo entrará num estado de loucura total. Agora, cuidado, para que a loucura também não te pegue. Isso é para mim, vale para mim e para todos os ministros da mensagem. Nós precisamos buscar equilíbrio, conhecimento, nós precisamos respeitar uns aos outros. Como o colega há pouco, o pastor Febrônio Rodrigues Neto, pregou uma mensagem muito boa que vale a pena ser ouvida. E o respeito é o amor de Deus para com os outros. Agora, o desrespeito é falta de amor. São mensagens sem amor, sem unção, são desabafos. São homens que muitas vezes não conseguem, através do real, viu, alcançar um patamar de homem de Deus na mensagem. Aí eles precisam denigrir a imagem de outros, viu, lançando sombras, viu, sejam doutrinários, etc., viu, para que eles galguem um patamar maior. Nós não precisamos disto, deixe que Deus faça. O que é um dom? É a gente sair e deixar Deus operar. Só isto. É só isto. Não há necessidade de nós ficarmos batendo uns nos outros. O profeta diz isso. Deixem de ficarem se reunindo para doutrinas, quando ele pregou discernindo o corpo do Senhor. Discernimento, né? Ele disse: deixem disto, abracem-se e lutem por um só reino, o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Haverá diferenças entre nós? Sempre haverá, irmãos. Até o momento em que Deus virá e vai nivelar toda a noiva. Ele é quem fará isto. Não sou eu, nem o mestre, nem o próprio profeta alcançou isto. Eu provo, porque na igreja do irmão Branham tinha ainda mulheres que não se vestiam corretamente. Depois dele ter pregado 30 anos, a irmã escreveu: irmão Branham, ainda existem irmãs
aqui que ao andarem mostram-se os joelhos. Isso não é juízo, irmão? Ele pegou e disse assim: ô irmã, eu já tenho pregado contra isso já há 30 anos ou mais, e não há mudança. Se você tiver um método aí, me fala, porque eu tenho pregado contra isso, mas continuam fazendo. Isso é juízo mesmo, irmã. Depois da mensagem aos Hebreus, ele disse assim: eu preciso reunir os jovens para falar com eles sobre questões de sexo, para pôr um fim a isso. Agora você veja, irmãos, há 50 anos atrás, ele disse assim, que se você quiser casar com uma moça virgem, vá numa igrejinha lá do interior, onde a mãe pega a mão da menina assim e leva ela para a igreja. Entendeu? Elas vão juntas. Não deixa as meninas dormir na casa de ninguém. Controla mesmo. Aí você, como jovem, vai lá, escolhe uma moça desta e cases com ela, e você terá uma moça virgem. Porque isso hoje se tornou uma coisa banal, o perder a virgindade. Nós poderíamos entrar nisto. E isto é um grave erro, uma moça se casar não sendo virgem. Tanto que o profeta na mensagem, União Invisível da Noiva, diz que se uma moça for casar com um moço, ela deve falar antes para ele que ela não é virgem. Porque se ela se casar, até 10 anos depois, ele pode divorciar-se dela e casar-se outra vez. É umas coisas, irmãos, que nós precisamos analisar, ver, que não são banais, que a palavra não mudou. Quem mudou é o homem. Aí por isso o seguinte, há desequilíbrio, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, tá? Eu não vou entrar nisto hoje, em outra oportunidade, viu? Mas veja bem, o método que Satanás usou, então, na era das trevas, foi esconder a palavra. Por fim, irmãos, ela veio de novo, brotou com Martinho Lutero, aí houve os reformadores, até chegar até nós hoje, e somos os últimos. Os penúltimos são os pentecostais. Passou a era pentecostal também. Por isso é que eles se encontram na posição em que eles se encontram. E o profeta profetizou que os pentecostais não levariam 200 anos para ficarem piores do que a Igreja Católica Romana, que chegou ao que está em 2000 anos. Aí entra a última era, que é essa era em que nós estamos. É a última. Passou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, e nós estamos na última, conforme Apocalipse, capítulo 2 e 3, que falam das eras da igreja. Ali não é somente algo histórico ou geográfico, como igrejas que estavam lá na Ásia Menor. Mas toda a Bíblia, como disse Paulo, é divinamente inspirada para redarguir, para exortar e para consolar. Totalmente, divinamente inspirada. Então, isso não foi colocado ali aleatoriamente. Os capítulos 2 e 3 falam de igrejas da Ásia Menor, mas que tiveram as características das eras em que a noiva viveu. Éfeso foi daquela maneira mesmo, viu? Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, a igreja se tornou totalmente casada, viu? A igreja casou-se com a política e permanece até hoje. A igreja está casada com a política. E a política começou no céu, lá no trono de Deus? Não, na cabeça de Satanás.
Satanás, que é o mentor da política. E quem entra na política, viu? Indubitavelmente, sem sombra de dúvida, ele vai cair na mentira, na falsidade, nas falcatruas, etc. Então a noiva, ela está fora da política, ela permanece com a palavra. Amém. Satanás não conseguiu derrotá-la na era das trevas. Mas hoje ele mudou de cavalo. É o mesmo cavaleiro, em cavalos diferentes. O branco, o vermelho, o preto e agora o amarelo, que é a junção dessas três cores, o branco, o preto e o vermelho. O branco, vermelho e preto, como você queira. Aí traz uma cor neutra, falsa, que não é original, o amarelo. Aí então ele monta nesse cavalo amarelo. Antes ele não tinha tido um nome, mas agora ele recebe um nome, e o seu nome é Morte, e todo o inferno o segue. E então ele está matando, mais do que todos os pontos de tráfico do mundo, mais do que todos os bares vendendo cachaça e álcool, mais do que as casas de prostituições. Ele está matando mais do que a religião verdadeira, porque a verdadeira também mata. Sabe como? Quem crê na verdadeira é vida, mas quem não crê é morte. Então, é vida ou morte. Ou você está na vida hoje, ou você morre. Então, a grande porção da terra, parece que eu falei algo agora, assim, um tanto, que até eu achei profundo. Eu não tinha percebido. Mas, realmente, quando você prega a mensagem para alguém, é vida ou é morte. Tá? Agora, existe realmente a religião que é totalmente morte. Agora, este evangelho é o da pedra rejeitada, a pedra de esquina. Quem nela crer, aleluia, não será confundido. Mas quem não nela crer e tropeçar, será esmiuçado. Então a verdadeira também mata. É profundo isso. É até difícil de entender. E que eu diria assim, há uma besta que está matando e destruindo. É a marca da besta. Mas há uma outra, paralelamente, que é vida. Nós estamos também aqui seguindo um poder, uma besta. Aí você diz, que isso, pastor? Hoje então o senhor se desorientou mesmo. Não. Basta você buscar o tipo na Bíblia. Viu? De um Abraão fazendo Eliezer jurar debaixo da sua coxa e ir buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele encontrou foi uma moça, depois de muitas. Mas ele pediu o seguinte, Senhor, se uma moça chegar aqui e me der água e também para os meus camelos, então essa é a noiva do meu Isaque. Então eu estarei tranquilo. Aí chegou uma que quando ele pediu água, ela falou assim, eu vou dar para o senhor, mas eu também vejo que os seus camelos estão com sede. Aí ela foi e deu água para ele e água para os camelos, para as bestas. E uma besta daquela foi que ela montou e ela foi ao encontro de Isaque. Agora você acertou agora? Os ponteiros? Eu estou doido? Eu estou aqui delirando ou é real? Você está sendo levado também por um poder. Você está montado nessa manhã numa besta que você está alimentando ela. E todo mundo acha que o nome besta até xinga o outro. Você é uma besta, rapaz, no sentido pejorativo. Mas há uma besta também muito legal, viu? Forte,
maravilhosa, viu? Que você monta nela e você vai chegar até o seu noivo. É algo para vocês quebrarem a cabeça aí, viu? Eu não estou nem aí para vocês, tá bom? Quebrem a cabeça com isso aí, viu? Mas é isto aí, o profeta fala disso, tá bom? O profeta fala disso. É porque às vezes muitos não veem e não têm coragem de pregar. Mas a besta que você estiver alimentando é a que vai te dirigir, é a que vai te conduzir. Então, se você der água para essa besta, igual a Rebeca deu para ela lá, e ela ficou saciada, satisfeita, e ela olhou para a Rebeca assim e fez assim, e sorriu. Aí, daqui a pouco, ela recebeu muitos presentes e tal, topou ir numa loucura. Rebeca era louca, hein? Era doida. Porque deixar a parentela dela, ao nosso assunto já entrando aí, ela deixar os parentes, deixar o conforto lá de Padã Arã ou Ur, onde ela morava, que eram locais próximos, juntos, viu? Tanto que há uma escritura que diz que Abraão saiu de Ur, a outra diz de Padã Arã. Agora, veja bem, porque eram juntos. E Ur era uma cidade agrícola, industrialmente agrícola e rica. E foi dali que Abraão saiu para ir para o deserto, para buscar a terra aonde Deus lhe mostraria. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nosso pai era demais. O nosso pai era demais. Ele ouviu, né? Veja aqui, Gênesis capítulo 12. Vocês podem seguir aí. Eu não tenho pressa, vocês sabem como é que eu sou, viu? Em certos assuntos, mas veja aqui, ó. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O maior perigo que a noiva está passando agora, irmãos, não é por denominação. Você não crê em denominação. Você não crê em dogmas, em credos. O maior perigo que a noiva está passando agora é dentro dela mesma, da mensagem. É entre os seus parentes, seus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa hora, para que nós não possamos colocar gente fora da mensagem, com um gesto, com a falta de amor, com desequilíbrio. Conhecimento nós temos. Hoje é a era dos doutores e mestres na mensagem. Eu vi uma menina essa semana que eu até disse, puxa vida, essa menina é demais. A menina falou mais bonito, a lourinha, do que pastores aí. Sobre conduta, ordem, até doutrina ela entrou. Foi pregadora mesmo. Poxa vida. Não sei se vocês viram? Uma lourinha. Ah, mas me mandaram aquilo. Me mandaram um molequinho também, aquele deve ser da denominação. O menino responde tudo. Quem é o pai? Quem é o pai da fé? Abraão. Quem é isso? Pá. Aí no final eu falei assim, só faltaram perguntar para ele qual é o batismo verdadeiro e para ele falar sobre unicidade. Eu sou cri-cri mesmo, né? Só faltou alguma... E outras coisas mais eu coloquei lá. Eles não estão ensinando o menino. O menino podia ser usado também, né? Não tem problema não. Uma menina foi usada, né, para salvar um general. O outro levou peixe e pão para alimentar 5.000 almas. O outro começou aos 12 anos, profeta, sacerdote e rei, um tal de Samuel, e assim sucessivamente. O próprio Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos, já estava dentro da sinagoga ensinando os mestres e doutores. Então, amados irmãos, veja bem, o perigo
está dentro da noiva. Essa falta de amor, essa falta de respeito, viu? Que é a falta do temor de Deus. De pessoas usar um microfone e lançar uma mensagem denigrindo, caluniando, até passivo de ser chamado pela justiça para se defender quanto ao ter dito o nome da pessoa em cadeia, pela mídia. Isso é uma estupidez. Nós não podemos mais ficar sabendo que aí os meios de comunicações estão levando o Brasil a isso aí, ó. Que é o quê? Tem o legislativo, o executivo, o judiciário, mas há um quarto poder, é a mídia. A mídia se tornou poderosíssima. O camarada fala um negócio aqui, ó, num trocinho desse aqui, ó. Ó, Luiz Alberto, o negócio é o seguinte, rapaz. Nós vamos fazer isso, blá, 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 até falando em código. Nós vamos comer abacate, tá? E nós vamos chamar o Girogote. O Girogote vai estar conosco. O Girogote é um ministro lá, ó, que eles botaram o nome. E vai também, viu, o Pescocite, tá? E o Olite também, tá? E aí nós vamos fazer aquela festa lá, porque vai ter. Aí isso cai lá na mão de um perito, daqui a pouco ele sabe quem é o gisgotite, o nevrogite, e tudo, e fala, ó, esse é o it e tal. E eles inventaram uma tal de delação aí, irmãos, que eu vou te contar. O sujeito fica com medo de levar 40 anos de cadeia, 50, mas ele grita mesmo, fala, não, comigo tá o Manuelito, tá o Gistito, viu? E é o seguinte, eu tenho mais detalhes aqui, se vocês quiserem, mas não me bota na cadeia, não. Eles têm medo de cadeia, irmãos. Viu? E é ruim mesmo, cadeia deve ser ruim demais da conta, né, irmão Paulo? Você já foi preso alguma vez, irmão? Não? Ô, Luiz Alberto, você já foi preso alguma vez? Deus me livre, ele falou. Você já foi preso alguma vez, irmão? Não? Olha. Não é mesmo? Júnior, você já foi preso alguma vez? Não, só ficou de castigo, né? Agora, veja bem, irmãos, não é fácil, não. Aí eles falam mesmo. E aí estão descobrindo cada coisa aí, irmãos. Viu? E a coisa está vindo à tona. Coisas escondidíssimas, cheias de códigos, etc. e tal. Então, nós devemos tomar cuidado com os nossos púlpitos, pastores. E não ficar mencionando nome desse ou daquele. Tem sujeito que nem está evitando botar um apelido no outro, sabe? Já está falando é um nome mesmo. Ele é bonito, né, esse camarada? Ele é pregador mesmo, né? É o único, viu? Ele é o tal. Poxa vida, que autoridade! Esse está tendo autoridade até mais do que o William Branham, do que Paulo, viu? E tanta coisa, porque o cara é corajoso mesmo. Viu? E ele está o tal mesmo na mensagem. Mas a minha sogra tinha um negócio, falar assim, sogra, às vezes falam tanto mal de sogra, né? Mas, olha, fazem festa na casa da sogra, a sogra é a maior cozinheira, enquanto ela tem saúde. Quando ela perde a saúde, aí é a quietude, e aí etc., né? Sogra fala tanta mal. Olha, minha sogra dizia assim, deixa o tacho porque a fervura vem de baixo. Deixa o tacho, que a fervura vem de baixo. Olha, tudo que se planta, colhe. Então, família, nós temos que tomar cuidado. Filho, o que você faz com seu pai e sua mãe, cuidado. Não vai chorar lá no futuro, não. Não vá reclamar de Deus, não. Tá? Deixa. Eu tenho aqui escritura para isso, que nós devemos honrar os nossos pais.
porque eles nos corrigem nesse tempo, viu? E nós, então, Paulo diz, nós devemos valorizar a Deus. Aos Hebreus ele fala isso. Eu não vou buscar a Escritura, mas vocês conhecem. Então, veja bem, o que o diabo usou no início, irmãos, ele está usando hoje. Todos os meios que ele usou. Por isso é que está ocasionando morte. A morte campeia. A morte está ao redor. E não é morte física só, não. É morte espiritual. Porque quando nós não respeitamos os nossos irmãos, nós estamos desrespeitando a Deus. Como é que você ama a Deus que você não vê, disse João? Como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão? Aquele que aborrece seu irmão, ele está cometendo homicídio, disse João. Filhinhos, amados. Então tem que haver, irmãos. Nós temos que buscar este amor entre nós. Buscar aquilo que William Branham fazia, amorosamente. E ele disse, é pelo amor que eu venço as enfermidades. É pelo amor que você cura um filho. Agora, amor, não vá confundir amor com afeto. Não vá confundir amor com barro no pé, chiqueiro, que vira aquela lambança. Não é isto. Tadinho. Não, o amor também é corretivo. Principalmente corretivo. Se você vê que um filho seu, um garoto, está lá no meio daquela rua lá, e carro passando. Gostaram do chup? E você grita, filho, saia daí, disse o profeta. Você vai morrer, você vai ser atropelado. E ele não te obedece. Aí, bendito sejas tu, mãe, pai, que vai lá e dá-lhe uma gravata e arrasta ele e tira ele do perigo. Isso é amor. Isso é amor. Porque se você continua só dizendo, oh, tadinho, não, tem que ser feito alguma coisa para corrigi-lo, para colocá-lo no lugar. Nem que seja com paciência, você tem que fazer isso. Ele tem que saber que ele está errado. Ele tem que saber que ele vai morrer. As famílias precisam entender isso. E que nós não fomos chamados só para ficarmos tendo churrasco entre nós, festas e bolos coloridos, tá? E alegrias e etc. E danças. Não é isto. Tem pastor que está enganado. Acha que ele devia estar aqui assistindo hoje esta mensagem, este culto. Porque parece que o óculos deles só tem uma ótica, só tem uma visão sobre as questões. Eles não veem o que está sendo feito numa igreja. Eles não estão compartilhando dos sacrifícios que a igreja local tem para viver a mensagem, para permanecer. Aí quando a igreja se reúne para dançar, como disse o profeta irmão Brana, obedecendo o irmão Brana, numa das últimas mensagens dele pregadas. Ele disse assim, que há uma menininha aqui no nosso meio, que ainda ela não viu que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí ele disse assim, então nós temos que continuar pregando, brincando. O irmão Brana usou esse termo, brincando. Porque muitas vezes culto também tem que ser alegria, gozo. A nossa vida tem que ser assim. Ou você acha que nós devemos somente ficar brincando também? E alguém tocando flauta, Jesus falou isso, tocam flautas lá na praça e os meninos dançando. Não é isso, não.
E nós lemos aqui agora: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa vida, na maioria, não é cultos assim de alegria, não. É de luta. Você tem luta na sua casa, principalmente na sua casa. A luta está principalmente nos lares. Pastor, mulher de pastor, filhos de pastor estão em lutas e dificuldades. Se algum disser, não temos luta, não temos dificuldade, aqui tudo é céu, aqui tudo é alegria, paz, comida boa, roupa boa, unidade, eu fico meio estranho. Nessa hora que o Senhor Jesus Cristo disse que seria pai contra filho, filho contra pai, dissensão, eu não vim trazer para vós paz, mas dissensão, é luta. Quem comigo não ajunta, espalha. Está difícil. Os lares estão passando por distúrbios, por turbulências, porque é a última hora. Agora nós vamos chegar à paz, à unidade, sim. Deus nos dará. Satanás não terá e não tem vitória sobre a noiva. Porque Jesus disse assim, que esses que têm a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus quem disse. E se ele disse, acabou. Acabou. É fim. Satanás não tem poder. E nós precisamos trabalhar para esta harmonia. Olha aí o que Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da sua parentela. Deixa eu ver aqui, irmãos. Deixa eu ler aqui. Mas que cangalha, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A promessa vem: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as filhas todas as famílias da terra, das quais nós fazemos parte. Cremos assim? Amém? Amém? E amém? E mais amém? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, aí eu fui ver, sabe? Quando Deus diz assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu falei assim, onde é que fica essa terra? Que terra é esta que Deus tirou Abraão de Ur? Viu? E disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 5, ele disse, tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Aí eu fui ver no mapa, eu sou meio curioso. E algumas cidades aqui, lugares, viu? Gênesis 2:4, Harã. Gênesis 2:6, Siquém. 12:8, Betel. 12:8, Ai e Betel. Depois 13:1, deserto de Negueve, Berseba. Aí ele passou também por Hebron. Aí vocês conhecem o que aconteceu com ele nos carvalhais de Manré, 13:8. Até chegar em Gerar, Berseba, capítulo 20, 21, 23, Quiriate, até Hebron. Agora, veja aqui, irmãos. Foi uma viagemzinha. Irmãos, segundo os recursos que nós temos hoje,
tá? Sites especializados, tá? Mapas. A estimativa de Abraão, ele andou cerca de 2.400 quilômetros. Aí você sabe a que eu cheguei e falei assim, é uma boa distância entre mim e a minha família, meus parentes. Então eu fiquei até aquém, 1.350 quilômetros. Eu comecei devagar. Eu saí de Goiânia, eu fui para Anápolis, 53 quilômetros. Ainda dava, quando a gente podia, corria lá, comia um papá da sogra, fazia uma festinha com tal, voltava. Aí daqui a pouco nós fomos para 1.000 quilômetros, Londrina. Aí de Londrina nós viemos para cá, uns 1.300, 1.350 quilômetros, conforme a distância. Irmãos, não obstante, tivemos ainda muitos problemas. Deixa eu confessar para vocês aqui, mas muitos mesmo. Nem vou entrar em detalhes. Você chega numa casa de um parente, tá? A 1.300 quilômetros, no primeiro dia é choro, é riso, é pamonhada, é curoada, é piquizada, e etc e tal, e daqui o segundo dia tá legal ainda, no terceiro dia vem um mormaço assim no céu, entendeu? Aí de repente é perigoso você pegar o carro e sair no meio de uma tempestade e correr para sua casa a 1.350 quilômetros, porque não está dando certo mesmo. A esposa chega e fala assim, bem, vamos embora. E a gente mete as malas, aquela malaiada, porque você sabe, viagem com 4 crianças dentro do carro e um casal, aquela malaiada, os meninos até me chamavam de mexicano, e só faltava o cachorro. Eles são críticos. Família é fogo, irmãos. Tá? Família é fogo. Não é brincadeira, não. E outras coisas mais que eu não sabia. De apelidos. Eu, Weber de Andrade Cordeiro. Mas está tudo bem, vamos embora, é família. Família é assim mesmo, a gente diz. Entendeu? Família é uma maravilha. Você pega, tem dia que você fala assim, eu preciso de uma furadeira. Cadê minha furadeira? Você tem 3. Aí você procura, não acha uma. Ah, mas aonde é que foi? Você que o diga também? Está acontecendo isso lá? Ora, irmão! É mesmo, irmão? Irmão do céu, você tem hora que você procura o cinto. A calça cai. Aí você tem que procurar onde está o cinto. Viu? Aquelas, como é que chama, que coloca no cinto, de couro. Eu tirei 4 ou 5, botei em cima da penteadeira. Essa semana ele diz assim, aí eu vou botar nos cintos. Mas e cadê elas? Hoje, a Eunice de manhã falou assim, cadê aquelas arruelas que a gente coloca no cinto? Eu falei, não sei, eu botei aqui em cima. Quem é que tirou? Foi o bebê, meu neto? Ou foi a Rose? Sobrou para tu, Rose. Que guarda? Ela, acho que foi ela mesmo que guardou. Não ao dedinho, falou que não. Mas sumiu. E uma coisa dessa aqui no cinto, mas ajuda tanto, mas dá uma raiva você procurar. Família é bom demais, irmãos. Entendeu? Família é uma delícia, mas dá um trabalho. Entendeu? Eu nem vou entrar em detalhes, porque tem hora que dá uma raiva. Cadê o aspirador de pó, aquele grande? O último que usou foi o fulano. Será que ele levou, guardou? Aí eu disse assim, sobrou um pequenininho. Eu falei assim, pois é, eu sei. Aquele pequenininho eu comprei para limpar a janela. Eu queria para limpar o carro. Ela vira para mim e diz assim, por quê? Você vai limpar o carro? Dá uma raiva, não dá? A gente fica irritado.
Família é bom demais da conta. Entendeu? Eu não vou nem entrar em outros detalhes aqui. Tem uma panela lá que nós... Isso eu tenho que falar. Compramos uma panela elétrica assim. Aí você coloca lá linguiça, isso e aquilo, não precisa botar gordura, não. Ela mesmo frita aquilo, fica fritadinho. Uma batata frita, se você quiser comer, que é um ótimo veneno, mas é bom, né? Aí você pega e coloca a batata lá, tal, e daqui a pouco ela está fritadinha, sem gordura e gostosa. Aí sabe qual o nome que eu coloquei nela? De matriarca. Não, porque eu já preguei sobre isso aqui. E às vezes a meninada toda, tem gente que não gosta que eu fale isso, reúne todo mundo aí, a véia tem que fazer a comida. Todo mundo fica esperando. Era bom se todos cortassem a salada, participassem. Não, aí às vezes até a velha, tem hora que eu fico olhando para a cara, dizendo, não, deixa que eu lavo. Quer dizer, as vasilhas. Não, deixa a menina lavar, não vai cortar a mão dela não, deixa de ser boba. Participação. É tão bom um culto como este aqui, irmãos, ó, para ele chegar, para você sentar aí e assistir o culto, mas tem tanta coisa que se deve fazer para ter um culto simples desse aqui, ó. Começando pela limpeza dos banheiros. E a equipe chega, está tudo sujo. Gente urina por fora do vaso, faz cocô fora do vaso, papel higiênico jogado pelo chão, sabonete debaixo da água. Irmãos, e aí tem que lavar aquilo, tem que começar por lá. Aí vem para o santuário. Começando do púlpito, a limpeza, tirar poeira, limpar banco, limpar um monte de bolacha. Acho que daqui a pouco vão trazer feijoada para o púlpito, para o culto, trazer estrogonofe, porque a igreja fica cheinha de pó, de biscoito e tanta coisa, e é uma sujeira, e tem barata, e tem rato que às vezes vem pela comida. Já pegaram rato em cima aí, ó, comendo dentro de panela que algum irmão tinha deixado, ou irmã, deixado a panela cheia de comida lá, e com um aviso, sem dúvida, assim, para os ratos. Então aí tem que ter tudo isto, irmãos. Aí depois vem questão de técnica de som, vem a afinação de instrumentos. As pessoas não veem isto. Só encontra tudo. Mas família é assim mesmo. Alguém diz, não, mas família é assim mesmo. Família tem que se unir, irmãos. Não é só para tomar o copo de vinho, vamos dizer assim. Vamos até... Né, tem gente que, nossa, o pastor Web está pregando a favor do vinho, o que é bom. Paulo também falou, né, para Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das suas moléstias de intestino, etc. e tal. Aí eu não vou pregar sobre isso, não. Os beberrões daqui a pouco vai comprar, né? Família é assim mesmo. Daqui a pouco você vai ver gente tirando foto e botando no Face, aquele de 5 litros, de 8 litros, e virando assim, ó. E assim, ó. Família é assim mesmo. Entendeu? Família é uma maravilha, irmãos. É uma bênção. Mas é um perigo. Tem que haver Deus no meio da família. Tem que haver equilíbrio. Tem que haver posicionamento. Brasileiro é que é assim. O sujeito vem na casa do sujeito sem avisar, não telefona nem nada. Não estou falando contra ninguém não, tá? Fica quieto aí. Nem avisa. Aí quando chega, cheguei! Uhul! Tem bolo aí? E aí começa. Aí o brasileiro é o seguinte, o sujeito vem inconvenientemente, tá?
inavisadamente, sei lá. E chega. Tem tido caso aqui de gente na lua de mel. E chegou a família com violão, pandeiro e tudo. E uhul! Vamos participar com vocês. Aí eu fico rindo, na minha cabeça eu lembro de um irmão que está aqui olhando para mim, que a sogra no outro dia de manhã bateu na porta dele lá. Eu não vou falar o nome não, poc. Aí ele saiu assim e falou assim, tudo bem, tudo legal. A menina está inteira. Mais ou menos assim. Mas isso é família, irmãos. Família é assim. E o pior que o brasileiro é o seguinte, o sujeito fica lá, aí às vezes o sujeito está até orando, Senhor, manda ele embora. Só envia o teu anjo, cutuca ele. Vai embora, irmão. E ele fica blá. E tem uns que vão com a mensagem na cabeça e aí começa a pregar para a gente. Uma vez eu fui na casa de um irmão, ele pegou o pastor dele e colocou a cabeça acho que do pastor dele no colo dele, e eu ali deitado ali, e ele foi pregar para nós, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou um profeta, e nós tivemos que ficar ali ouvindo aquele irmão. Oh, que pureza, irmãos! E tem coisa, às vezes a pessoa vem na casa da gente, a gente está assim, Senhor, onde ele ora, Senhor? Tem misericórdia, eu não aguento mais. Aí o irmão diz assim, está na hora de eu ir embora. Não, não vai não, irmão, está cedo. Que cultura miserável, irmãos. Irmãos, que cultura idiota essa cultura brasileira. Amém, irmão. É hora de você levantar e falar, irmão, a porta está aberta. Se você não for, eu vou jogar o cachorro em cima de você. Vai embora, irmão. Não, aí vem essa expressão brasileira. Tá cedo, irmão. E o outro não se manca, não. Não vê que o sujeito já está quase morrendo já de sono, de vontade de descansar. Isso é família, irmãos. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus avisou isso. Ele estava numa reunião, aí chega a mãe, chega os irmãos, atrapalhando a reunião, a ordem. E ainda alguém, um diácono, ainda veio nele. Ô, diácono, mas diácono, por que você faz isso, diácono? Poxa vida, você na hora do culto, você vem dizer para o irmão que é hora dele tomar o remédio dele, ele tem que se cuidar, uai. Traz um copinho d'água, bota ali. E toma seu remédio. Aí vem o diácono, tal, aqui na frente, aí todo mundo fica olhando, porque o pessoal assim, é curioso, né? Nós somos curiosos, né? O que esse irmão está fazendo? Aí perde uma frase que vai ser importante para ele lá na frente, e ele perdeu aquela frase, e Deus falou com ele. E ele perde essa frase por falta de atenção. Aí um diácono entrou e falou assim, Jesus, a sua mãe e seus irmãos, achando que estava fazendo uma grande coisa, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, eles querem falar contigo. Aí Jesus olhou e falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Isso aí não é minha mãe e meus irmãos, não. Se fosse minha mãe e meus irmãos, estariam sentados aqui me ouvindo. Deixa lá. Família é assim mesmo, irmãos. Família é um caso sério. Tá? Para nós terminarmos, então vocês viram, né? A distância boa para uma família estar entre um e outro é 2.400 quilômetros, conforme o nosso pai da fé. Agora, isso significa não questão de quilometragem, irmãos.
Porque podem... mas o problema hoje é sério, irmãos. O rapaz e a moça vão casar, aí ou a sogra ou os pais, não, vem morar no meu quintal, eu construo 2 cômodozinhos para vocês ali, um banheiro, e faço uma areazinha e vocês vêm. Aí vão. E, irmãos, vai que você vai ver o que vai acontecer. Tá? Você não vai ter o próprio sistema seu de lar. Você não vai ter autoridade sobre os seus filhos, sobre tudo. Nem marido, nem mulher. É raro filhos morarem com os pais, cujos pais não intrometem em suas vidas. Ou os filhos intrometem na vida dos pais. Se acontecer, é milagre. Mas é milagre isto. Qualquer coisa. Tem um copinho de sal aí? O óleo acabou. O bujão de gás, então, aquilo é um capeta dentro de casa. Né? Não, vocês riem? É flatulência mesmo. É um problema o tal de bujão de gás. Eu nunca vi, irmão. Eu tinha 3, acho que se tiver 2 lá, é muito, porque chega lá e fala, acabou o gás. Mas chega assim, às vezes é 11 horas, meia-noite, aí já fechou o depósito de gás. Ah, pega esse aí. Não, era melhor assim, leva para você, é teu. Depois eu compro outro. Porque não volta. Não volta. Faz isso para você ver. Ferramenta, impressa para você ver. Não volta. Livro. Eu tenho um livro que eu emprestei lá até para vizinho, chorei para ele, para que ele me devolvesse, sobre a Guerra dos 6 Dias. Ele me enrolou, mudou de lá e levou meu livro. Não, tá facinho, seu Weber. Tá ali num tal lugar assim, eu vou só pegar e levar lá para você até hoje. Não traz. Livro, então, é um problema. Eu tenho tido caso aqui de pastor vir pregar aqui e levar até minha mensagem. Deixa ele, Deus o abençoe. Mas era a minha mensagem, está tudo escritinha já. Acho que ele até pega lá hoje e fala assim, poxa, legal que o pastor pregou aqui. Tem até, olha, as referências. Puxa, obrigado, pastor Weber, irmão Weber. Meu irmão. É uma coisa estranha, irmãos. Família é assim. Família é desse jeito. E a gente tem que ter uma paciência que eu nunca vi. Porque quando te xinga lá na rua, no trânsito e tal, você até dá uma briguinha, etc. Tal, mas fica até com medo, né? De alguém já vir com a arma, disparado, etc. Tal. De repente você até murcha a orelha e vai embora, pede desculpa e vai embora. Mas as piores brigas que existem entre os casais são de alterações de vozes. Você diz assim, ou você, não estou falando eu não, tá? Você diz assim para sua esposa, a comida está pronta? Tá não! Tá com pressa? Tem quentinha aí, ó. Pede. A mulher já chega e às vezes o vaso, a boca do vaso está molhado, mas não é de urina. Vamos dizer que não seja de urina. Quem sabe ele tomou banho, não enxugou, sentou ali, molhou. É de água, mas entende que é urina. Ah, meu caro,
Você pode ser de 2,80 m e pesar 650 quilos. Você vai ver ela te tacando na... Ô, seu porco! Não é, meu querido, mas... Ô, seu porco! Olha o que tu fez aqui, ó! Tá todo mijado! Eu não vou falar as outras coisas, né? Que é impróprio o lugar. E quando tem um troco ainda no negócio? Mas você deixou a toalha aqui pendurada, molhada, e não deixou uma para mim. Mas eu sou obrigada a te dar agora a toalhinha na mão? Dondoca! E aí começa, irmãos. As brigas geralmente são assim. Aí é uns 2, 3 dias de céu fechado. Há uma lei. Não converso com ele, pronto, estou com raiva. E também de lá para cá. Aí pronto. É problema. Família é assim, irmãos. Vem dizer que o seguinte, se estiver bem em casa, está bem no trabalho. Mas se estiver mal em casa, é problema no trabalho. Trabalha mal, trabalha com cara fechada, trabalha preocupado. Não vai bem. Não vai bem. Agora, aqui diz aqui em Jeremias, irmãos, guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar. Ixi. E todo amigo anda caluniando. É o que está acontecendo. Pessoas caluniando, injuriando, difamando. E o profeta disse, eleito não persegue eleito. Como é que fica então? O profeta diz, pondo-nos ao lado de Jesus, que se um irmão estiver todo enterrado, só falta uma pasada, você não vai jogar essa pá para enterrá-lo, você vai ajudá-lo a se desenterrar. Se ele tem 99% de defeitos, 1% de qualidade, você vai exaltar essa qualidade. E ele disse assim, isto é cristianismo, pondo-nos ao lado de Jesus. Isto é cristianismo. E aí? Como é que fica? É difícil, irmãos. Você pega uma parede como esta aqui, que não é muito legal, ela é verde, mas se fosse toda branquinha, e põe um ponto negro aqui, ó. Põe uma cor preta aqui, ó. Aí pergunta para o povo assim, o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo diz assim, uma pinta preta. O senhor não está vendo isso aí não, pastor Weber? É uma pinta preta. Irmãos, assim é a vida de muitos, de nós. Nós só vemos o defeito. Nós só vemos a pinta preta. Mas ao redor, há um monte de qualidades, de coisas boas. Ninguém vê. Só o erro, só o defeito. Filho não presta, filha não presta, mãe não presta, pai não presta, e aí vai. Mas e as outras qualidades? Aí nós vamos para a Bíblia. Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado de bastardo. Jesus foi chamado de pecador, porque só comia com pecadores, disseram. Mas e o tanto de milagres que ele fez? Ele ressuscitou mortos. Ele perdoou a tantos.
até no último momento da sua vida, virou para o ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Só salvação, só libertações. Agora, porque alguém pegou ele bebendo lá, não sei, chamaram ele de beberrão, não sei. Foi um copo de vinho, não sei. Você sabe onde está escrito na Bíblia? Por que eles chamaram ele de beberrão? Porque bebia água? Eu não sei, nem vou acusá-lo. Bastardo, é porque não tem a revelação de que o Espírito Santo veio e gerou no ventre de Maria, e que ele era o Filho de Deus, e que havia uma promessa de que uma virgem conceberia. Isaías 9:6 fala que ele seria um menino todo-poderoso, príncipe. Ninguém vê as suas qualidades. E se fizeram assim com ele, quanto mais aos da fé, quanto mais os da família, irmãos. Então vamos, irmãos amados, eu digo no nome do Senhor Jesus Cristo, sermos pacientes nesta hora, uns com os outros, tolerarmos uns aos outros, os bafos fétidos, o mau hálito. Vamos fazer isto, irmãos. Vamos amar uns aos outros. Nisto vós sereis conhecidos como os meus discípulos. Deus os abençoe. Deus os guarde. Há tantas escrituras aqui, mas eu quero parar nesse momento. E eu peço que o Espírito Santo continue falando às vossas vidas. Vamos inclinar nossas cabeças e orar? Vamos? Glória a Deus. Querem destruir, a família. Isso é um propósito satânico, irmãos. Temos diferenças? Temos. Mas vamos nos abraçar? Vamos lutar pelo mesmo reino? Vamos lutar por um só líder, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, pois ainda é pouco eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Como uma oração, vamos orar. Perto quero estar, perto quero estar. Deseja isso,
junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Sim, Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Não importa mais ser Te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importa mais circunstâncias, Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, ó Deus em cuja presença estamos, ó Deus, nesse momento, pedindo a Ti, Senhor, mais graça para nós prosseguirmos, misericórdia, Senhor, perdão, ó Deus, sobre nossas vidas. Abençoa cada lar, abençoe cada pai de família, cada marido, esposo. Senhor, muda as nossas naturezas. Esposas, muda, Senhor, a natureza. Dá a tua bênção, Pai, a cada uma. Força, energia, coragem. Abençoe os filhos, abençoe os netos, abençoe todos os vovôs, vovós, tios, tias, adolescentes, jovens, adultos, bebês. Manifesta o teu poder, Senhor, que as tuas mãos se estendam sobre os lares, que Satanás seja afastado, que haja curas, libertações, salvações, batismos com o Espírito Santo, novo nascimento. Ó Deus, conclua a tua obra, Pai, nos corações. Abençoa aqueles que estão em problemas sentimentais, a ponto de divórcios, separações, Satanás procurando matar, roubar, destruir, mas é dito que as portas do inferno não prevalecerão, Senhor. Entra em cena, ó grande conquistador, e derrame as tuas bênçãos sobre cada um. Amor, que a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, o amor ágape, esteja sobre tudo, Senhor, sobre todos os outros, na vida de cada um, pois nós o pedimos e agradecemos no nome santo
de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje vim aqui para louvar, te obedecer.